O que aconteceu com o Vini na temporada Exato. passada? Ele não fez uma grande primeira fase, o Mbappé não fez uma grande primeira fase. E ele foi decidindo os mata-matas. Não, e eu tava vendo, pô, o cara não fez uma grande primeira fase, 17 gols na La Liga. Tipo assim, loucura, aí você né? vai pegar e analisar, você fala, beleza, realmente ele não chamou atenção. Mas aí se ele decidir agora, você fala, pô, os números dele... Porque o que o Vinícius fez no último mata-mata? Ele fez gol contra o Leipzig, ele arrebentou contra o City, ele fez gols contra o Bayern, Ele decidiu fez gol na final, todos. ele foi decidindo tudo. O Mbappé já decidiu o primeiro mata-mata, já meteu um hat-trick no City. Se ele mantém essa consistência nos próximos, o Mbappé entra na briga pra ser melhor do mundo. E aí, meu camarada... E ele tá no Real Madrid agora. E aí, e tá no Real Madrid. Pro Salah e pro Rafinha, às vezes tendo um concorrente como o Mbappé, é muito difícil. Não, tem que derrubar o Real Madrid, pô. É isso. Quem Não, conseguir você tem derrubar o que Real Madrid. matar Se o o Real Real Madrid Madrid não antes. ganhar, se o Rodrigo ganhar a Champions, vai ser ou o Vini ou o Mbappé. Não tem Exatamente. como, hoje não tem como. E aí, cara, a gente vê porque teve esse City e Real Madrid pelo quinto ano seguido, uma coisa assim, né? Foi quinto? Quinto seguido. Coisa de maluco, né? Parece até Flamengo atrás do Paranaense Mas, com o Brasil, que todo exatamente. ano Já tem sabe Flamengo que vai ter atrás esse do ano, Paranaense, já sabe o que vai ter. E, cara, o jogo de volta, né? Do 3, foi 3x1, né? 3x1, teve teve o gol no 3x1, teve final. o gol no final do City. Cara, foi um bagulho assim, tava dando dó do Manchester City. Os caras conseguiram jogar, mas não só eles não conseguiram jogar, como parecia que eles estavam, tipo, entregues, sabe? Sem resposta, né? Sem resposta. E aí, assim, isso também, obviamente, essa é a pior temporada no Manchester City desde que o Guardiola chegou lá, de longe, mas ele não consegue acertar, pô. Os jogadores estão lá, cara. Não é possível que só porque o Rodri tá lesionado que o time não joga mais bola, pô. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que vai precisar uma reformulação grande acontecer no final da temporada, porque existe esse fator também no futebol, né? Não é só modelo de jogo que se esgota. O Fluminense ano passado foi um bom exemplo disso no futebol brasileiro, modelo de jogo que esgotou. Mas talvez o caso do City seja também uma questão de relacionamento, sabe? De gestão de grupo. De ambiente, de fim De de ciclo. É sinal fim de ciclo, entendeu? O De Bruyne, por exemplo. Ia falar isso agora. O De Bruyne era um que tava aí toda hora falando, Arábia, não sei o que e tal. Então, assim, tem alguns caras que talvez a cabeça já não estejam mais lá, O sabe? Guardiola tava falando isso no jogo agora. E, claro, assim, ele não disse isso depois, mas o movimento. A primeira substituição dele no jogo, no segundo tempo, contra o Liverpool, tava 2x0, foi tirar o De Bruyne. Cara, quando você faz isso, você já tá dando um recado que é, cara, não vai dar mais. Não tá dando mais, E não aí tô confiando eu mais. falei quando eu tava aqui, cara, o Haaland tava com dor, ele não ia jogar. Irmão, se precisasse de um gol, ele ia entrar com certeza. Já tava 2-3, claramente ele falou, não vou estourar o cara, Não vai já precisar, era, deixa ele claro, parado. claro. Então, assim, eu acho que, eu tava analisando isso, e já saiu alguns, né? Saiu o Walker, o Mendy já é um cara que não aparece mais no City. Aí tem no meio de campo, o Rodri é o principal, os caras que eles trouxeram pra trocar não conseguiram ainda jogar, exemplo, o Gundogan voltou e não voltou bem. E aí a galera tava falando, né, que o Ederson provavelmente vai sair, não deve ficar. Outro que se falou em Arábia também. Falou em Arábia. no início O da Haaland é um temporada. cara que vai... O Grealish é um cara que começou bem o depois. Haaland, eles renovaram os 10 não, anos o aí. Haaland vai ficar, provavelmente, isso que eu ia Haaland falar. Mas ele tá falando Grealish, que não sabe se vai ficar. O Doku, porque ele chegou todo mundo com uma expectativa. Tanto que aí a galera tá falando que vai começar a construção do time em cima do Haaland e do Savinho. Porque o Savinho veio e surpreendeu a galera, né? Se Porque, adaptou rápido. o Bernardo Silva e o Foden, eu imagino que eles são grandes jogadores, mas o ambiente não tá favorecendo mais. Eles precisam começar a ser protagonistas, porque já percebeu que o De Bruyne vai ter que passar a bola, né? Não é mais dele. Aí o Walker já saiu e provavelmente Stones, outros zagueiros, porque já chegaram outros, devem continuar e outros devem sair. Então, assim, provavelmente vai ser uma reformulação, eu imagino que grande. Né? Eu acho que em todos os setores aí, eu acho que em todas todo as mundo faces sai. do campo. Mas acho que o Guardiola fica. Fica, não, o Fred Caldeira fala muito sobre isso, que é o nosso correspondente lá na Inglaterra, e que inclusive mora em Manchester, né? Ele acompanha todos os times ingleses, mas a sede dele é Manchester. E ele diz, cara, fiquem despreocupados quanto a isso, tá? Pode cair tudo, todo mundo, menos o Guardiola. O Guardiola não sai, o Guardiola só sai do Manchester City o dia que ele quiser sair. Então ele vai ter, muito provavelmente, essa carta branca, e aí respaldado pelos resultados, claro, para tomar as decisões que tiver que tomar no meio do ano. O Guardiola não sai, o Guardiola ganha dividida com qualquer um lá, o Fred fala muito sobre isso. E eu acho que também pode estar acontecendo um negócio assim, que muita gente esperava que ocorresse na temporada passada. O City ganhou a Tríplice Coroa, ganhou a Champions pela primeira vez,
vai rolar um relaxamento e tal. Eu acho que isso veio, talvez esteja vindo com um pouquinho de delay 2 temporadas depois, né? Que era o grande temor. Pô, o Guardiola vai conseguir mobilizar esse time na temporada seguinte, mas a queda não foi tão brutal na temporada passada, tá sendo nessa, né? Sim. E eu acho que pode passar por isso E também. fora as lesões, que já... É porque ele no início da temporada ele teve vários problemas na zaga e isso foi ferrando muito ele, principalmente o Rodri, que era o pilar daquele time e sustentação, fazia o time funcionar e depois ferrou, assim, foi desandando. Só que uma coisa que eu achei engraçado é, claramente, o Guardiola nunca tinha vivido isso e pra ele foi uma experiência nova da vida dele também. Então, tipo assim, essa crise de, cara, não sei o que eu tenho que fazer agora. Ele começou a ver, no primeiro momento eu acho que ele achou que a culpa era dele. Depois ele começou a ver que opa, aqui não tá conseguindo resolver do jeito que a gente tava precisando. Ele começou a ver que as peças não estavam conseguindo executar talvez o que ele tava pedindo. E eu acho que, tanto que ele já falou e que provavelmente vai ser fim de ciclo pra algum, e realmente é fim de ciclo. O que eu queria te perguntar sobre o City é, cara, com esse fim de ciclo, você acha que pode dar ruim as acusações que tá tendo na FA porque assim, óbvio, muita gente vai sair, mas como vai ser, pô, essas acusações pra fazer essa mudança pra próxima temporada? Você acha que, assim, eu não sei o que o Fred tá falando sobre isso, o quão forte é isso, dele poder ir pra segunda divisão, dele, enfim, não poder ir pra Champions? Vaza muito pouco, né, É. sobre julgamentos e tal. O Fred mesmo falava muito sobre a história do Paquetá, e assim, a gente perguntava pra ele, né, quando ele entrava no de placa, no MFM, o Fred, e aí, tem novidade? Cara, não tem nada, assim, é um silêncio sepulcral. Então, eu acho que no momento não tem muito como saber para onde esse vento está indo. Eu acho que os ciclos eles vão terminar independentemente desse fator. O que pode ter um peso na reformulação, em cima dessa questão do julgamento, não é nem a parte de saída, é a parte de chegada. Né? Porque eles vão investir uma grana. Porque aí você precisa ver, o mercado vai olhar, beleza, ele vai tentar medir, né? Um empresário na hora de negociar um jogador, ele vai tentar medir qual é o risco de dar ruim, de eu assinar um contrato de 4 anos com o meu jogador pro City e daqui a 1 ano o City tomar um fumo brabo e ter uma queda drástica de finanças e cair de divisão. É loucura, porque ele pode cair só de divisão e às vezes não ir pra Champions. Pois é, imagina. Agora. E aí você faz um contrato de 4 anos com o City, você fica 4 anos fora da Champions. Talvez você colocar ali uma proteção, uma cláusula de proteção. Ó, deu ruim aí, City? Eu tô fora, sabe? Libera o cara. Eu acho que pode impactar nisso, né? Não nas saídas, mas nas chegadas que o City vai precisar ter a partir do meio do ano. Faz sentido mesmo. Cara, e então, se hoje botasse aí os 3 times favoritos do Real, Barcelona e Liverpool? Barcelona e Liverpool. É isso aí. Eu tava vendo hoje que o Salah fez mais gol aí, né? Porque tava uma O máquina. Salah tem 51 participações de gol na temporada. Em, sei lá, 30 e poucos jogos, né? Falta Que é 11 surreal. jogos pra acabar. Ele já bateu o recorde de assistências fora de casa numa história da Premier League, gols fora de casa numa história da Caraca, Premier que League. loucura. Ele tá a 1 gol, uma assistência de empatar a melhor marca dele da história da Premier League. E ele tá a 6 de ser o jogador que mais fez gols na história em uma temporada. Que doideira, hein? Ele pode bater Pô, ia ser muito legal recorde. o Salah ser melhor do mundo. Ia ser Né, muito numa foda. temporada, ia ser Ia muito foda muito se- foda. eu Eu acho que, óbvio, a Premier League tá bem encaminhada. Uhum. Bem encaminhada. O Liverpool tá caminhando forte. Mas a Champions, até Mas não é onde ele muito louco, chegar, porque a gente é tá importante. escutando aí do Liverpool quase querendo se livrar do Salah, gente. Não é uma não coisa de renovou. maluco isso, É né? porque o Liverpool tem Renovou. um bagulho do teto, né? Porra, mas o Salah, mano.